Oi, tudo bem? Eu quero falar para vocês sobre um ponto muito delicado, um termo muito delicado, que com certeza acontece com todos. Só não acontece se a pessoa não tiver sentimento. Do que estou falando? Eu estou falando do ciúmes. Ciúmes, um sentimento muito delicado, que por vezes é bom ter, porque é um sinal de que você gosta, mas por vezes nos faz mal se ele for excessivo, podendo até nos prejudicar. Então tudo vai depender do controle ou não do controle. E por onde eu quero começar? Eu quero começar da forma que começou, de direcionarmos bem esse sentimento através do controle, ou se nós não controlarmos, com certeza, você está dirigindo um carro lá. Se você tem um controle sobre o carro, você vai chegar no seu destino tranquila. Mas se você perde o controle, você pode bater, você pode sofrer um grave acidente. Então, ou seja, o ciúmes, pensa que o ciúmes é um carro e que você tem que controlá-lo. Se você não controlar, você vai ter graves acidentes e vai se prejudicar muito. Vamos voltar na origem. O que fez com que o homem viesse a perder esse controle, chamado perder o controle dos ciúmes? Vamos pensar na origem, nos nossos primeiros antepassados. Por que eu quero falar dos nossos primeiros antepassados? Porque os nossos primeiros antepassados que foi a origem de tudo. Foi a origem da existência do homem, foi a origem do relacionamento do homem para com Deus, mas se distanciando de Deus fez com que viessem outras más origens, entre elas foi o descontrole dos ciúmes. Então, partindo da origem desse descontrole dos ciúmes, nós vamos chegar até hoje, né? Partindo da causa, nós iremos chegar até o efeito e quem sabe assim, nós podemos controlar melhor este carro que se chama ciúmes. Então, o que ocorreu? Vamos colocar lá. Existia Deus. Deus criou Adão e Eva. E entre essas relações de Adão e Eva, Deus tinha três seres que auxiliavam ele na relação, que era o arcanjo Miguel, Gabriel e Lúcifer. Lúcifer foi o que mais auxiliou Deus através da sua sabedoria na criação de todas as coisas e também para os cuidados de Adão e Eva. O que aconteceu nessa relação? Aconteceu que partiu um certo momento desse ser um sentimento de ciúmes. Porque antes da criação de Adão e Eva, dos filhos de Deus, existiam os arcanjos e os anjos. Aí o que ocorreu? Ocorreu que, quando Deus criou os seus filhos, os arcanjos que estavam na posição de servir, teve um sentimento de ciúmes. Um bom exemplo que nós podemos dar é um casal que casa e tem condições econômicas, faz aquela casa muito grande, muito bonita, e aí ele tem os empregados que auxiliam a cuidar da casa, de tudo da casa. Esses empregados têm uma relação de coração muito grande para com os patrões. É uma relação de coração mesmo, uma relação de amor. Os patrões dão um nível de amor para os seus empregados. Então vamos supor que eles têm 3 empregados que cuidam das coisas mais voltadas ao sentimento desse patrão e dessa patroa. Chega um certo momento, a relação de coração é tão boa, que os patrões, eles venham ter filhos. E tem filhos lá, tem um casal, um menino e uma menina. E eles estão dando muito amor para esse casal. O pai dá muito amor para os filhos. Mas esse pai e a mãe, que são patrões, eles estão dando muito amor para os empregados. Se esses empregados não saber separar o tipo de amor, eles vão começar a ter ciúmes dos filhos. Porque até então os filhos não existiam e a atenção deles era só para os empregados. Mas agora os patrões, que são pais, têm que dividir a atenção
para os filhos, que é um amor diferenciado, é um amor mais intenso. Foi exatamente o que ocorreu quando veio existir Adão e Eva. Lúcifer, ele sentiu ciúmes. Mas espera aí, então ciúmes é um mau sentimento? Não, ciúmes não é um mau sentimento. Lembra lá do carro? Você tem que controlá-lo. A partir do momento que você controla o carro, ele vai ser útil e vai fazer bem para você. Se você perder o controle do carro, ele pode ser uma bomba, ele pode destruir a sua vida. Então, se você controla o carro, ele vai fazer bem. Se você não controla o carro, vai te fazer mal. Então, vamos colocar os ciúmes da mesma forma. Então, Lúcifer, o primeiro sentimento que ele teve foi de amor, ele recebia amor de Deus. Depois, ele começou a ter ciúmes, porque ele gostava de Deus. Então, quando a gente gosta muito de alguém, o que acontece? Você quer receber esse amor só para você. Você gosta tanto da pessoa, você quer a pessoa só para você. Aí você querendo a pessoa se aproxima a uma outra pessoa, o que você vai ter? Você vai ter ciúmes. Mas só que Lúcifer, ao sentir ciúmes, se ele tivesse controle, porque ele sabia que Deus era um Deus de amor verdadeiro. Esse amor verdadeiro, com certeza, Deus iria continuar dando amor para os seus servos, que eram os arcanjos, os empregados, e ia dar amor também para os seus filhos, porque Deus é um ser de amor. Então, numa relação de amor, existem vários tipos de amor. Então, quando você se aproxima a outra pessoa de uma pessoa que você gosta, se o seu amor é verdadeiro, assim como Lúcifer tinha que ter um amor verdadeiro para com Deus, é claro que Lúcifer deveria entender esse amor de Deus para com os filhos. Mas o que prejudicou, o que fez ele perder o controle do carro, não foi o sentimento dos ciúmes, e sim o sentimento provindo do egoísmo. Então, o que faz você perder o controle do carro é você não saber conduzir o carro da maneira correta. O que faz você perder o controle dos ciúmes é o sentimento de egoísmo, o nível de egoísmo que você pode ter. Por exemplo, existe o sentimento do egoísmo, mas existe também o altruísmo. Existe também o altruísmo. Ou seja, Lúcifer, que foi criado por Deus, é claro que Lúcifer tinha um nível de altruísmo dentro dele. Mas, se ele pensasse só nele e não em Deus, com certeza o egoísmo ia ser maior. Então, esse sentimento de nós podermos controlar vai depender do nosso nível de egoísmo e do nosso nível de altruísmo. É claro que tudo vai provir da educação que nós tivemos. Por exemplo, desde a infância, em que nós começamos a aprender as coisas, o que é certo, o que é errado, isso pode fazer, isso não pode fazer, vai depender muito da educação que os nossos pais nos deram desde a infância. Sobre a importância de Deus na nossa vida, sobre a importância das pessoas na nossa vida, sobre a importância da prática do amor altruísta, e que o amor egoísta só vai nos prejudicar. Isso vai nos beneficiar muito para que nós possamos crescer controlando esses ciúmes. Como nós vamos controlar esses ciúmes? Com a prática do altruísmo. O que seria a prática do altruísmo? Seria nós não somente pensar nas pessoas, mas praticar esse amor, sabendo dividir as pessoas que nós amamos. Por exemplo, se você foi um filho único, uma filha única, é claro que você não está treinando na prática dividir a atenção dos seus pais, você está recebendo a atenção só deles. Agora, se você foi um filho, uma filha que teve irmãos, você tem que praticar, por força até, a atenção dos pais. Os seus pais não vão dar atenção só para você. Quanto mais irmãos você tem, mais você vai ter que dividir a atenção dos pais.
Então, essa prática do altruísmo, de nós dividirmos as pessoas que nós amamos, no exemplo, o filho tem que dividir os pais com os outros irmãos. Outro bom exemplo, o aluno tem que dividir a atenção do professor, da professora, para com os alunos. Na empresa, o empregado que gosta muito do chefe, do gerente, do patrão, ele tem que dividir a atenção do chefe, gerente, patrão com os outros funcionários. Então, quanto mais nós praticarmos esse altruísmo, mais nós iremos saber controlar os ciúmes. Então, nós pegamos e vemos que existem vários tipos de ciúmes. Eu tenho ciúmes, esse ciúmes descontrolado vai fazer eu me dar mal. Por exemplo, eu te pergunto, se você tem aquele ciúmes possessivo, aquele ciúmes paranoico, aquele ciúmes que só faz você pensar coisas ruins, alguém vai te suportar? Aí você fala assim, nossa, eu tenho aquela pessoa que me suporta. Nossa, eu sou uma pessoa de sorte. Tá. Você pode até ter uma pessoa que te suporta ter esses ciúmes. Possessivo, paranoico, egoísta. Mas eu te pergunto, você gostaria de ter uma pessoa assim? Com esses ciúmes, com esse tipo de ciúmes descontrolado? Com certeza você não gostaria. Então, ou seja, quanto mais nós pensarmos o que nós queremos para nós, e quanto mais nós nos prepararmos para sermos o que queremos para as pessoas, mais sentido vai fazer a nossa relação para com as pessoas. Às vezes você quer, eu quero essa pessoa desse jeito, do meu jeito. Mas será que se a pessoa for querer você do jeito que você quer, você iria gostar? Então, tudo vai depender do nosso nível de egoísmo ou de altruísmo. Então, tem o meu ciúmes, o meu eu com ciúmes, eu tenho ciúmes. Existem vários tipos de ciúmes. Tem os ciúmes de irmãos para com os irmãos. Tem os ciúmes de colegas para com os colegas. Tem os ciúmes de amigos para com os amigos. Tem os ciúmes lá de namorados. Tem os ciúmes lá na empresa, com os empregados. Então, gente, olha quanto tipo de ciúmes vai ter. O meu eu, como eu disse lá no início, a base familiar, ela é fundamental para que eu possa treinar esse nível de altruísmo quando eu tiver o sentimento de ciúmes. Então, a gente vai colocar aqui esses dois. Se eu ser uma pessoa egoísta nestas relações, ou se eu ser uma pessoa altruísta nessas relações. Então, tudo vai depender, o controle vai depender do meu nível de egoísmo ou do meu nível de altruísmo. Por exemplo, quanto mais eu praticar o altruísmo na minha relação para com meus irmãos, por mais que eu tenha ciúmes, na relação dos meus irmãos para com os pais, na relação dos meus irmãos para o sucesso que eles têm, o que eles estão fazendo, porque existe esse tipo de ciúme sim. Quanto mais eu praticar esse altruísmo pensando neles, mais eu vou encontrar harmonia em mim mesmo. E eu encontrando harmonia em mim mesmo, com certeza eu vou chegar em harmonia para com você. Ou se eu estiver em confusão para comigo, em desarmonia para comigo, provindo desse egoísmo, eu vou chegar todo confuso para com você. Você que está assistindo esse vídeo, você é igual a outras pessoas? Não, você vai falar, não, eu sou único, não tem ninguém igual a mim. E é verdade mesmo. Então, mais um sentido de nós praticarmos o altruísmo, que as pessoas que lidam comigo, todas elas são diferentes. Então, se as pessoas elas acabam isolando umas às outras em nome do amor,
Vamos colocar um amor aqui entre aspas, e a pergunta é se esse amor está provindo do egoísmo ou se esse amor está provindo do altruísmo. Porque em nome do amor eu vou te isolar para que você não tenha nenhum outro tipo de relação. Será que isso está provindo de Deus ou não? Então, ao sabermos lidar com cada relação na prática do altruísmo, com certeza nós vamos cada vez mais saber controlar esse carro para que nós não venhamos a sofrer nenhum acidente. Então, espero que eu tenha expressado da melhor forma possível sobre esse conteúdo dos ciúmes e que possamos pensar nos outros, controlar os nossos ciúmes, para que assim nós possamos cada vez mais ter uma vida agradável nesse carro que se chama eu, em uma direção eterna. Até mais.